E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área. Acabou agora alguns instantes o jogo de teste para cardíaco do São Paulo. Cuiabá 1, São Paulo 1, jogo de extrema importância para esse time tentar, mais um ano não ser rebaixado. O grande trunfo do São Paulo nessa temporada, mais uma vez, vai ser não ser rebaixado do Campeonato Brasileiro, na Série A do campeonato. É lastimável que a gente vê o que acontece com o São Paulo. É um time que, pelo quarto ano dos últimos 10, pelo que eu me lembre, foi 2013 que a gente lutou para não cair, 2017, 2021 e agora 2022. Dos últimos, desde 2012 para cá, dos últimos 10 campeonatos, São Paulo luta em 4 para não ser rebaixado. Alguma coisa precisa ser feita, precisa ser mudada para que esse time pare de maltratar o torcedor. O São Paulo Futebol Clube, a instituição São Paulo Futebol Clube, hoje maltrata o seu torcedor. Ele dá tapa na cara do seu torcedor a cada jogo. E a gente vê o jogo, o contexto, tudo que aconteceu nesse jogo contra o Cuiabá. Eu juro por Deus, gente, qualquer hora vai matar um torcedor do coração, porque é impressionante como as coisas funcionam de uma forma completamente azarada para esse time. O São Paulo parece que tem uma nuvem negra em cima dele, constante, em que nada dá certo, em que tudo pode dar errado, né? E o time agoniza, parece. O São Paulo definha no Campeonato Brasileiro. E mais um jogo onde a gente vê uma bagunça, né? O São Paulo do Rogério Ceni hoje é uma bagunça. Do ponto de vista anímico, do ponto de vista emocional, psicológico, tático, técnico, em qualquer esfera que você for analisar, o São Paulo agoniza. O São Paulo é um time que definha mais a cada rodada. O ponto positivo, talvez, foi ver que a sorte hoje deu um leve sorriso para o São Paulo. Sabe aquele sorrisinho de canto, assim? Deu aquele leve sorriso para um time que poderia hoje ter um carimbo de que estava rumo ao Z4, e eu deixei muito claro aqui nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, um print da tabela de classificação no intervalo do jogo, onde mostrava claramente que o São Paulo se aproximando do Z4, gente, uma vez que entrasse, eu falei isso na postagem, uma vez que entrasse, esquece. Se o São Paulo entra no Z4, o São Paulo não sai mais, porque esse time não tem força, esses jogadores não têm força, não tem poder, não tem emocional, não tem psicológico para aguentar uma pressão dessa. É um bando de frouxo, é um bando de jogador sem espírito. Eles até competem, até correm, só que não tem espírito, não tem aquele diferencial, sabe? Não tem aquele brio, sabe? Não tem aquele sangue na veia, de fato, para tirar o time dessa situação. Então, vocês podem ter certeza, o São Paulo vai agonizar no Campeonato Brasileiro até as últimas rodadas, ou até a última rodada, precisando ganhar, precisando somar pontos para escapar da zona da argola. Mas como eu disse para vocês, hoje a sorte deu aquele sorrisinho de canto de boca assim pra gente, com um gol achado, encontrado, depois do São Paulo estar perdendo com um pênalti no começo do jogo, cometido pelo Ferrarese, que não foi mal, foi bem, é um dos principais zagueiros do São Paulo no momento, o Ferrarese, mas foi inocente no lance, foi um pênalti completamente tolo, dado para a equipe adversária, e o São Paulo se coloca nessa situação, gente. O São Paulo ele se permite ficar numa situação sempre com as calças na mão.
esse time do Rogério Ceni é incapaz de ditar o ritmo do jogo no sentido de ter a vantagem, de construir, de sair na frente, de ficar tranquilo, de fazer com que os caminhos para a vitória aconteçam. Ele é incapaz. O time do Rogério Ceni sempre está com as calças na mão. Essa é a realidade. E aí, um achado, né, onde o São Paulo perde o Wellington, um time completamente perdido emocionalmente. O Wellington conseguiu perder a cabeça com o Daverson. O Daverson. Esse jogador que em qualquer lugar sério, esse cara estaria fazendo um tratamento psiquiátrico, porque ele é completamente maluco, completamente pinel. Esse cara conseguiu tirar o Wellington e vários jogadores conseguiram tirar o Rafinha do sério. O Daverson. E aí, gente, ele é expulso no segundo tempo, o Wellington, e aí quando você vê que a vaca tá indo pro brejo, o São Paulo acha um gol. A sorte sorri pro São Paulo. A bola bate na mão do Marlon, acaba desviando ali a atenção do goleiro, entra, gol do São Paulo, gol de empate. São Paulo teve a chance, também parece, porque aí eu vou falar uma coisa muito séria aqui pra vocês. Eu consegui ver o primeiro tempo, gente. Mas no intervalo eu olhei o jeito que eu estava, com a mão formigando. Eu devia estar com uma pressão 18/14, sei lá. Eu estava xingando Deus e o mundo ali, naquele momento. Minha vontade era invadir a tela da TV e socar todos ali, incluindo o Rogério Ceni. E aí, eu olhei pra mim e falei, cara, ou eu tomo uma decisão agora, ou eu vou morrer. Então eu decidi parar de ver o jogo naquele momento. Então o segundo tempo, eu deixo muito claro aqui pra vocês, é sempre uma conversa aberta a gente tem, eu parei de ver o jogo. No segundo tempo, eu desliguei a TV, eu fui tomar um banho, eu fui tomar um tranquilizante ali, um remedinho ali pra dar uma baixada, né? E parei. É claro que a cabeça fica no jogo, só que eu tentei de todas as maneiras distrair, ou seja, eu não vi o segundo tempo. Eu só fiquei sabendo do segundo tempo quando eu peguei o celular, eu calculei mais ou menos 45, mais acréscimos, eu peguei o celular, já estava 1-1, já tinha visto que o Wellington tinha sido expulso, tinha visto que foi um gol contra que o São Paulo conseguiu um empate, tinha visto, inclusive, que o senhor Rogério Ceni chamou Igor Gomes, a partir dos 32 minutos, para entrar no campo. E é nesses momentos que eu falo, gente, que o Rogério Ceni, ele tem um ego gigantesco, esse cara, não é possível. Ou ele é muito burro, de duas uma. Ou ele é muito burro, ou ele tem um ego que vai aniquilar a carreira dele se ele não mudar esse jeito dele. Porque ele até sinaliza, né, no sentido de que não tem condições do Igor Gomes jogar mais com a camisa do São Paulo, né? Não tem mais jeito dele ser titular e menos ainda ele jogar nesse time, nesse campeonato. Não tem mais como, não tem mais clima com a torcida. Ele mesmo não consegue mais jogar porque ele tá com uma pressão enorme nas costas. Não tem como colocar o Igor Gomes. E ele pega e tira o Igor Gomes e deixa o Igor Gomes no banco. Só que o São Paulo precisando ganhar. O São Paulo já tinha empatado, até onde eu sei. O São Paulo precisando vencer. Ele vai e coloca o Igor Gomes. Porque na minha concepção, na minha leitura, ele quer simplesmente assinar de novo. Ele quer, de alguma forma, se o São Paulo vencesse, se o São Paulo virasse o jogo, se o São Paulo fizesse o segundo gol e ainda mais, se o São Paulo fizesse o segundo gol com o Igor Gomes ou com o passe do Igor Gomes, cara, ele ia esfregar isso na cara de Deus e o mundo. Percebe a questão egóica desse cara? Ele ainda faz questão de assinar nesses momentos, cara. Não tem condição do Rogério Ceni permanecer no São Paulo, gente. Não dá. Não dá. Isso vai contra a minha filosofia até, do que eu acho que é interessante. Um técnico precisa começar e terminar um trabalho, mesmo uma temporada inteira. Mas, cara, cada hora o Rogério Ceni inventa uma situação.
E ele insiste na teimosia dele. Na teimosia. Ele coloca esse cara, parece que ele faz uma afronta contra a torcida, contra a imprensa, contra todo mundo. Parece que ele quer espizinhar de alguma forma, ele quer botar o dedo dele ali para falar se o São Paulo virasse que foi obra dele ter colocado o Igor Gomes ali. É inadmissível, gente. Não tem como mais esse cara jogar no São Paulo depois do que aconteceu na Sul-Americana. E esse cara dá oportunidade ainda para ele, o São Paulo precisando ganhar, ele coloca o Igor Gomes aos 32 do segundo tempo. É inacreditável, é inacreditável. Então, apesar do senhor Rogério Ceni, apesar de algumas amebas dentro de campo, de alguns jogadores frouxos, o São Paulo conseguiu respirar, conseguiu sobreviver na rodada. Está ameaçado, ainda ameaçadíssimo a cair. Vai lutar para não cair até a última rodada. Apesar do seu treinador ególatra, né, egóico, o São Paulo conseguiu um empate que freia o Cuiabá. E por incrível que pareça, a rodada estava deixando o São Paulo a 4 pontos, né? Sem o São Paulo jogar. São Paulo jogou, o São Paulo conseguiu um empate diante do contexto, tá, gente? Foi um empate muito importante, porque se o São Paulo perde, aí, meu amigo, era praticamente certo que o São Paulo na próxima rodada entraria na zona da degola. E com o empate, o São Paulo, com o time direto que está brigando, que é o Cuiabá, para não cair também, o São Paulo freia o Cuiabá, joga o Cuiabá, deixa o Cuiabá lá para baixo, e o São Paulo soma um ponto a mais em relação ao primeiro da zona, que é o Coritiba, que perdeu na rodada. Então, diante de toda a podridão que foi o São Paulo nessa rodada, mais uma vez, e a escalação do Rogério, eu até entendi a escalação, ele deixou de fora Diego Costa, Léo, o Igor Vinícius no início, Caleri, Luciano, que a zica impera nesse time. O Luciano tá com uma tendinite, pode nem jogar na próxima quinta-feira. Coisas que só acontecem com o São Paulo. Né? Colocou o Felipe Alves, deixou o frangueiro do Jandrei fora, como tem que ficar. Esse cara não pode mais vestir a camisa do São Paulo. Né? O Felipe Alves, por mais que não seja nenhum grande goleiro, é um goleiro mais seguro do que o Jandrei nesse momento. Então tem que ser mantido titular e vai ser mantido para quinta-feira o Felipe Alves de forma acertada do Rogério Ceni. Concordo com ele nesse aspecto. Eu acho que a escalação foi, diante de tudo isso, precisando segurar determinados jogadores para quinta-feira, foi acertada, tirando o Marcos Guilherme improvisado na direita, que para mim é uma aberração esse cara. A diretoria de São Paulo tem que rescindir o contrato com esse cara para ontem, que esse cara não pode ficar no São Paulo. Diante de tudo isso, eu gostei da escalação, mas a execução do time em campo é uma bagunça. São Paulo é perdido tecnicamente, taticamente, fisicamente, tecnicamente, tudo. E as mudanças do Rogério pioram o time, principalmente colocando Igor Gomes, né, gente? Então, assim, apesar de tudo, gente, respiramos. Apesar de tudo, esse ponto foi importante para essa briga inglória que esse time vai ter até a última rodada. E para mim, independente do que acontecer na quinta-feira, para mim, Rogério Ceni não pode continuar técnico do São Paulo. Porque a questão egóica desse cara vai prejudicar não só ele na carreira, vai prejudicar esse time aqui. E por mais que ele seja ídolo, e é meu ídolo máximo como jogador, ele, como treinador, não pode ser mantido por conta dessa idolatria dele, fazendo um trabalho horroroso que ele está fazendo. Essa é a minha opinião. Então, para mim, com dor no coração, porque eu achava que o Rogério antes, no começo da temporada, eu achava que ele tinha que ficar no São Paulo que nem o Alex Ferguson, tipo por 15 anos, 20 anos no São Paulo. Mas eu não contava com essa questão dele, dessa teimosia, dessa insistência, desse ego dele inflado, dessa questão de assinar os jogos, de ter a razão. Isso vai acabar com a carreira dele, se ele não entender isso. Isso vai acabar com o São Paulo. Deixa aqui nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês. Tá difícil, gente. Valeu, galera.